Senhor, amém? Amém. Irmãos, tem algo que tem me incomodado um pouquinho, e eu gostaria assim de, antes de me ministrar a palavra do Senhor, eu gostaria de falar um pouquinho, bem rápido, sobre pastora. Amém? Por quê? Por que algo tem me incomodado para mim passar para vocês antes da palavra de Deus? Porque existem ministérios, irmãos, existem alguns ministérios que não diz que pastora não é bíblico. E talvez você que aqui está, talvez alguém te pegue lá fora e diga assim: nossa, na sua igreja tem pastora? Não, pastora não tem na Bíblia. Então, irmãos, eu quero dizer para esse povo que diz isso, lê um pouquinho mais a Bíblia. Por quê? Abre suas Bíblias em Gênesis. É rapidinho essa palhinha. Eu quero ensinar vocês, irmãos, porque eu quero ter ovelhas inteligentes. Eu quero que vocês sejam ovelhas, sabe assim, aquela ovelha assim que alguém fala assim: ah, na sua igreja tem isso, tem aquilo. Vocês têm a resposta dentro da Bíblia. Amém? Então assim, preste bastante atenção. Vamos ver se tem ou não pastor. Vamos lá. Gênesis, capítulo 29. Algum tempinho atrás, uma irmã, ela passou por uma situação um pouco constrangedora quanto a isso. Então vamos lá. Gênesis 29 e o versículo 9. Diz assim: estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. O que Raquel era? Pastora. Amém? Vamos de novo. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque Raquel era Pastora. O que Raquel era? Pastora. Bora lá, tem mais, irmãos. Então vamos lá, né? Bora lá. Êxodo 2, versículo 16. Êxodo, capítulo é o 2 e o versículo 16. Bora ler. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. A quem? Ao rebanho de seu pai. Então aqui, irmãos, eram 7. Zípora, esposa de Moisés, e suas 6 filhas pastoras. Amém? Elas eram pastoras, elas cuidavam de ovelha. O rei Salomão, todos aqui conhecem o rei Salomão. Você sabia que ele incentivou o sunamita a pastorear um rebanho? Vamos ver lá? Cantares de Salomão, capítulo 1 e o versículo 8. Só uma palhinha, irmãos, para quando alguém chegar em você e dizer assim: ah, pastora não é bíblico. Amém? E aí você ter certeza assim do ministério que você está, que esse ministério, irmãos, é o ministério do Senhor Jesus. Amém? Cantares de Salomão, capítulo 1 e o versículo 8. Cantares de Salomão, capítulo 1 e o versículo 8. Alguém achou aí? Amém.
Pode ler. Quem achou, pode ler bem alto para eu escutar. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 8. Se tu não sabes, o mais formosa entre as mulheres, vai comer as pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. Amém? Para quem não. Ó, tem também aí, Cantares de Salomão, minha Bíblia, mas tem Cântico dos Cânticos. Amém? Eu esqueci de falar sobre isso. E às vezes vocês estão procurando cantares, né? Mas Salomão, irmãos, ele disse para a Sunamita: olha, você é tão formosa, você é tão assim, você é tão cuidadosa. Vai cuidar das ovelhas do seu pai. Sabe quem foi Débora dentro da Bíblia? Sabe quem foi Débora? Débora foi a única juíza mulher. Olha, Deus chamou Débora para ser juíza. Irmãos, sabe quem foi Júnias? Júnias. Pois é. Júnias está lá em Romanos, capítulo 16, não precisa abrir, versículo 7. Júnias, ela era apóstola. Sabia que Júnias, ela era apóstola? Tinha os apóstolos e também tinha as apóstolas. Você sabia que as mulheres que bancavam o ministério de Jesus, elas auxiliavam Jesus em tudo? Se não fossem as mulheres, Jesus não tinha conseguido percorrer. É claro que ele teria, ele era Deus, mas elas auxiliavam Jesus. Amém, irmãos? Sabe quem foi Esther? Esther foi escolhida de Deus. Sabe para quê? Para libertar o povo. Então, irmãos, viva a Bíblia. Amém? Glória a Deus por essa Bíblia. E tem muitas outras passagens que não separei. Por quê? Porque meu foco hoje é outra palavra. Amém? Mas quando disserem para vocês: olha, no seu ministério tem pastora? Ah, não, isso não é bíblico. Aí vocês mandam ler Gênesis capítulo 29, versículo 9, que vai falar que Raquel, ela era? Quem que Raquel era? E fora outras coisas mais. Amém? Abram suas Bíblias. Agora nós vamos entrar na palavra de Deus. Eu vou trazer para vocês, irmãos, aquilo que o Senhor quer que vocês façam. Aquilo que o Senhor quer que eu faça hoje. João capítulo 4. Não vou cansar vocês. Amém? João capítulo 4. A gente vai ler, irmãos, alguns versículos. Então você preste bastante atenção, que eu vou estar pulando e falando versículo tal. Vocês vão acompanhando aí, tá? João capítulo 4. Versículo 7. Diz assim, ó. Posso ler? Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Versículo
39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. E disse: tudo quanto tenho feito. Volta um pouquinho no versículo 28. Esse é o foco da mensagem, amém? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Somente até aqui. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Amém? Irmãos, por que eu pulei os versículos? Porque a história é longa. Começa do versículo 1 e vai longe, irmãos, vai 30, 40. Então, assim, se você tiver tempo, e eu profetizo que você vai ter essa semana, leia essa história, que é tremenda, do 1 até o final. Amém? Pega lá o tempinho que você tiver e leia essa história. Vale a pena. E aí, irmãos, essa história conta sobre uma mulher samaritana. E durante a história aqui, diz a história que os samaritanos jamais poderiam falar com o povo judeu. Diz que o povo judeu jamais poderia conversar com os samaritanos. E aí, entendendo um pouco a história, para a gente entender quem são os samaritanos, a gente tem que ler o livro de 1 Reis, o livro de 2 Reis, porque aí nós vamos entender o que aconteceu, por que eles não podiam estar juntos, não podiam conversar. Diz a Bíblia que no reinado, irmãos, do rei Saul, do rei Davi e do rei Salomão, as 12 tribos de Israel, elas permaneciam unidas. Então, eles eram unidos até acontecer a morte de Salomão. Quando Salomão morreu, 2 dessas 12 tribos se separou. Houve uma ruptura ali, houve uma separação. 2 dessas tribos, das 12 tribos de Israel. E aí, eles formaram o Reino do Sul, essas 2 tribos, conhecida como Judá. E as 10 tribos continuou unida, Israel. Amém? E aí os samaritanos saíram de Judá, da cidade de Samaria. A Bíblia que eles têm, irmãos, é usada apenas os 5 primeiros livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois, a partir daí, é doutrina deles, é costumes deles, eles seguem a religião deles. A história diz, a numerologia diz que lá em Israel existe 700 samaritanos. Pouco número. E aí o que aconteceu? Eles se fecharam ali entre eles. Samaritano para cá, povo de Israel para lá. Não se misturava de forma alguma, não podia se misturar. Era contra a lei deles, era contra o costume, era contra a religião deles. O povo de Israel jamais poderia cumprimentar os samaritanos. Significado da palavra samaritanos quer dizer garidos, que vem de caridosos. Sim. Por isso que existe a parábola do bom samaritano. Porque, irmãos, eles não eram um povo ruim. Amém? Eles não eram um povo ruim. Porém, eles eram diferentes. E aí, irmãos, essa história de João 4, que nós lemos alguns versículos, conta a história que uma mulher samaritana, ela foi até o poço tirar água, e de repente, quem é que encosta
assunto para tomar, para conversar com aquela mulher. Jesus, judeu, Jesus, falando com uma samaritana. E a história diz, irmãos, que Jesus ficou ali, trocando ideia com aquela mulher. Jesus chegou até ela e falou: me dá um pouco dessa água. E ela falou: o senhor não pode falar comigo, eu sou uma samaritana. Que esqueceu? Mas, irmãos, Jesus, ele não tem isso com Jesus. Jesus, ele conversava com todos, ele entrava na casa de todas as pessoas, não tinha problema se era rica, pobre, pecadora ou não. E a reputação dessa mulher, irmãos, era péssima. Ela tinha tido 5 maridos. E a história diz, por isso que eu quero que vocês leiam essa história. A história conta que nenhum era marido dela. Amém? Então vocês entendem que ela tinha relacionamentos com homens casados. Então ela teve 5 maridos e nenhum marido era dela. Mas mesmo assim, Jesus estava ali conversando de igual para igual. E aí, o que acontece? Uma simples conversa. Uma simples conversa. Quando Jesus falou com ela assim: olha, vai lá chamar o seu marido, ela falou: eu não tenho marido. Aí Jesus falou: disse bem, você teve 5 e nenhum deles era seu marido. E ela olhou para Cristo e disse: como o senhor sabe disso? O senhor é profeta? Irmãos, e a partir dali eles começaram a ter uma conversa e Jesus falou assim: olha, essa água que você vai me dar, se as pessoas beberem, elas vão tornar a ter sede, mas a água que eu lhe der, você jamais terá mais sede. E aquela mulher, irmãos, ela foi se maravilhando com aquela história, ela ficou assim impressionada com as falas de Jesus. E uma simples conversa assim, uma conversa de amor, fez com que aquela mulher largasse o seu cântaro. Amém? O que ela fez, irmãos? Ela largou aquele vaso, aquele cântaro, e foi até a cidade pregar que ela tinha encontrado Jesus. Ela foi até a cidade, irmãos, dizer que ela tinha encontrado o Mestre, ela tinha encontrado a salvação, que ela tinha encontrado Jesus. E aí, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o cântaro. E o tema da mensagem é assim, ó: abandone o seu cântaro. Esse é o tema da mensagem. Abandone o seu cântaro. Por quê, irmãos? Porque o cântaro que ela carregava, com certeza era muito pesado. Porque se esse cântaro não fosse pesado, ela poderia ter ido até a cidade carregando este cântaro. E esse cântaro pode estar sendo um obstáculo na tua vida hoje e na minha vida também. Deixar o cântaro significa pensar na felicidade dos outros. Amém? Então, ela deixou o cântaro e foi contar aos homens daquela cidade, às pessoas daquela cidade, que ela tinha encontrado Jesus e que Jesus falou com ela e que Jesus mudou a vida dela. E o que está acontecendo comigo e com a igreja, com a Renovar em Cristo, que nós não conseguimos fazer isso? O que está acontecendo, irmãos? Foi ministrado domingo passado sobre Jonas. E hoje está sendo ministrado sobre o cântaro. Deixe o teu cântaro. Deixe, irmãos. Deixe, porque deve estar pesado isso. E Jesus, ele está falando assim hoje, assim: olha,
você precisa deixar esse cântaro aí. E ir falar para as pessoas que eu sou o Messias e que Ele vai mudar a história dessa pessoa. Deixar o cântaro, igreja, significa vencer obstáculos. Eu preciso vencer esse obstáculo. Eu preciso largar isso que está me fazendo mal para mim poder sair lá fora, para me pregar a palavra de Deus e falar de Jesus para minha família. Por que eu ainda não fiz isso? Porque deve ter algum cântaro pesando sobre você. Qual é o seu cântaro? E aí, irmãos, Jesus começou a ministrar no meu coração primeiramente, para depois eu enviar para vocês essa mensagem. Qual é o meu cântaro? Será que é falta de tempo, irmãos? É isso que está acontecendo comigo e com você? É falta de tempo? É crise de agendas? A sua agenda está lotada? Esse é o seu cântaro? Nada pode ser, irmãos, mais importante do que Jesus. Nada. Amém? Qual é o seu cântaro? Qual é o seu cântaro, irmãos? É o desânimo? Esse é o teu cântaro? É a falta de fé? Será que esse cântaro que está impedindo que você brilhe aonde você passar? Irmãos, será que esse cântaro, por exemplo, pode ser a falta de humildade? Porque a falta de humildade, irmãos, faz com que eu e você não fale de Jesus. Porque eu não consigo nem reconhecer que Jesus mudou a minha vida e que sem Ele eu não sou ninguém. Será que esse cântaro é a desobediência, irmãos? Será que eu sou uma pessoa tão desobediente que eu não consigo falar de Jesus para ninguém? Eu não consigo largar esse cântaro? A desobediência não está deixando eu largar o cântaro. Irmãos, não podemos ter medo de largar o cântaro. Talvez a gente não deixamos o cântaro ainda por medo. Ai, será que eu vou conseguir viver sem ele? Será que eu vou conseguir viver sem isso na minha vida? Medo. Será que esse cântaro seria o da cobiça? Sabe o que é cobiça, irmãos? É você olhar para a pessoa e desejar o que ela tem, desejar o que ela é, desejar o que você gostaria de ser, mas você não consegue. Então, talvez esse cântaro está te impedindo você de falar de Jesus, de ganhar almas, de trazer vidas para o reino do Senhor. Talvez a cobiça esteja acabando com você. E Jesus, Ele está falando, você precisa deixar esse cântaro aqui. Ir até a cidade, abrir mais, renovar em Cristo, pregar mais a minha palavra. Essa mulher, irmãos, ela deixou o cântaro. Esse grande vaso, acredito eu que era bem grande, que ela carregava água. Por que ela deixou? Primeira coisa, irmãos, ela acreditou na palavra de Jesus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso acreditar na palavra do Senhor. Eu preciso acreditar nas promessas que Deus tem para nós. Você sabia, irmãos, que Jesus, Ele cuida da gente? Você sabia que quando nós deixamos o cântaro de lado, o problema que nos atrapalha de lado, nós mostramos que realmente nós confiamos em Jesus? Lá nos Salmos, o Salmo de número 37, versículo 5, irmãos, é tão falado, olha, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele,
e Ele tudo fará. Amém? Então essa mulher, ela acreditou. E o que eu preciso fazer? Acreditar, irmãos, que tudo que está aqui na Bíblia, as promessas do Senhor é para mim e para você. Você sabia que Jesus, Ele cuida de nós? Sabia disso? Sabia que Jesus, Ele que cuida de você? Lá em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 7, diz assim, olha, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, irmãos, eu tenho que lançar sobre Jesus todas as minhas ansiedades, todos os meus desejos, todas as minhas dificuldades, porque é Ele que tem cuidado de nós. Você sabia, irmãos, que é o Senhor, é Deus que cuida de tudo que você tem, de tudo que eu tenho? Salmo 127 diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Então tudo que você tem, Jesus cuida, é Ele que te dá. Então, irmãos, se eu não buscar a presença de Deus na minha vida, de nada vai adiantar. Eu posso trabalhar, irmãos, 24 horas por dia, que eu não vou conquistar nada, porque o Senhor não está edificando. Então eu preciso acreditar em Jesus. E aí eu preciso deixar esse campo. Amém? O que é importante para você hoje, irmãos? O que é tão importante para você hoje? Eu recebi uma notícia, na hora que eu cheguei aqui, que alegrou demais o meu coração. Posso falar? A Karina chegou até mim e disse, olha, eu trabalhei até... Ela trabalha sempre às 6 no domingo, mas hoje eu trabalhei até às 4. Incrível. Saí mais cedo e a loja onde eu trabalho foi assaltada. Ela saiu às 4 e às 5 ali foi assaltada. Pessoas entraram ali com armas, mas Deus livrou ela. E livrou eles lá também. Mas Deus livrou, irmãos, que ela passasse por essa situação. Então, a tua vida está na mão do Senhor. É Jesus, irmãos, que cuida de mim e de você. Não adianta a gente achar, irmãos, que é eu que vou fazer, vai dar certo porque eu quero. Irmãos, é Deus que cuida de você. Só vai acontecer se Ele quiser. Então, deixe esse cântaro de lado. Deixe ele aí. Quando ela escutou Jesus falar, ela acreditou, irmãos, e ela largou aquilo automaticamente e foi até a cidade. E aí no versículo, olha só o que diz aí, o versículo 39. Olha só. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Amém, irmãos? Para quem você falar de Jesus, você vai falar com tanta certeza, você vai falar com tanta, sabe assim, você vai acreditar tanto, você vai chegar nessa pessoa e falar, olha, Jesus, Ele pode te curar, Jesus, Ele pode te dar livramento, porque Ele fez isso na minha vida. Irmãos, essa pessoa, ela vai sentir a presença de Deus na tua vida, e ela vai acreditar. Amém? Porque, irmãos, eu não posso ser egoísta. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Eu preciso, irmãos, falar de Jesus para as pessoas. Se eu ainda não falo, é porque existe algum cântaro que está pesando sobre mim. E Jesus quer que você deixe esse cântaro hoje. Jesus quer que você deixe de lado isso e continue firme na presença dEle e pregue a palavra dEle. Jesus quer que você deixe a timidez, a vergonha de lado e volte a praticar aquilo que você deixou de fazer. Amém? Aquilo que você sabe que você tem que fazer. Deixe esse cântaro, deixe essa barreira, porque Jesus, Ele quer te usar e através de você muitas
maravilhoso para você. Ele entregou tudo que você tem. E se está acontecendo alguma coisa, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Amém, irmãos? É Ele que tem cuidado de mim e de você. Vamos se colocar de pé? E eu gostaria muito, muito que você deixasse o cântaro de lado. Deixe ele no chão. Deixe ele para trás, irmãos. Deixe o cântaro para lá. Sirva a Deus com alegria. Sirva a Deus com alegria. Amém? A próxima reunião, fale de Jesus. Fale de Jesus. Leve um amigo para a célula. Leve um amigo, irmãos, para o culto. Fale da palavra de Deus. Enquanto você ministra a palavra de Deus, enquanto você testifica de Jesus, Ele cuida de você. Amém? E aquilo que tanto te incomoda, Jesus, Ele te dá a solução. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu apresento a minha vida primeiramente e a vida de cada um que aqui está. Senhor, e eu apresento, Pai, os cântaros que possa estar na nossa vida. Ó Espírito Santo, nesse momento age, Senhor, em cada um que aqui está agora. Tirando, Pai, o cântaro, Pai, da maldade, o cântaro, Pai, do egoísmo, o cântaro da mentira, Senhor, o cântaro, Pai amado, daquilo que muitas das vezes, Senhor, tem prejudicado a própria vida, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo agora o cântaro, Pai, do desânimo. Sabe, o cântaro da murmuração, o cântaro, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus.